Olá, turma, tudo bem com vocês? A partir de agora a gente vai passar um períodozinho aí, tendo essas videoaulas, né? Bem rápido, assim, na verdade, né? Básica, só para a gente dar uma conceitualizada aí nos assuntos e uma orientação também, tá? Então, na aula passada, né, no TST passado, a gente viu sobre a população brasileira, né? A formação do povo brasileiro, né? Então, a gente vai dar continuidade a esse TST aí passado na última aula, tá bom? Então, ó, a distribuição da população brasileira, né? A princípio, a população brasileira ela é muito miscigenada, como vocês viram no PST passado, nas atividades que foi desenvolvidas aí, que foram desenvolvidas. E essa é uma pintura muito clássica, né, dessa artista Tarsila do Amaral, né, que chama Operários. Ela representa bastante aí a miscigenação do povo brasileiro, né, de origem aí europeia, na colonização, né, dos índios, a mistura dos europeus com os índios e com os africanos, né, os negros africanos de várias localidades diferentes, né, da África, que eles tiveram uma migração forçada aí, né, na época da, da escravidão, né? Então aí a princípio deu origem ao povo brasileiro aí com essa miscigenação toda, né? Então, a distribuição da população, né? Primeiro, a população é o número de habitantes de um determinado local, né? Entender como a população se distribui no espaço em que vive traz informações preciosas para compreender a dinâmica e a produção do espaço, né? A gente falando de Brasil, né? Então, o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela, né? Então, o órgão, né, responsável por essas estatísticas, como vocês também já responderam uma questão, é o IBGE, né? E a gente pode ver aí nessa tabelinha, né, do IBGE de 2015, que a porcentagem da população por cor ou raça, né? Lembrando que é autodeclarada, né? Então, a gente vê aí quase metade, né? Metade, né? Branca, metade se autodeclara branca, a outra se autodeclara parda. Aí temos aí 8,86% que se autodeclaram pretos, ah, 0,47% amarelo e 0,38% indígena, né? Então, bom, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios, em 2015, aquele dado lá, 45,22% dos brasileiros se declaram como brancos, 45,06% como pardos, 8,86% como pretos, né? 0,47% como amarelos e 0,38% como indígenas. Na formação da nossa população foram diversos os povos que compuseram nossa matriz, né? Indígenas, como eu falei aí, diversas etnias, portugueses, negros, vindos de várias regiões do continente africano, ali dando ênfase ali à Costa do Marfim e Angola, né? Os espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Então, nosso país é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias, criando um rico caldeirão cultural. Essa definição aí, inclusive, está na página do IBGE. Quem quiser dar uma olhadinha, é só acessar IBGE, procurar essas informações lá que tem. Coloca dados demográficos, aí aparece lá, tá bom? A população, né? A gente vai falar aí sobre a população absoluta de um país. O que que é a população absoluta de um país? Ah, Nada mais é, como o nome diz, é a população total, né? De habitantes. É o número de habitantes. Se eu peguei essa informação hoje, a gente consegue dar uma olhada aqui, eu vou dar um zoom, ver se eu consigo aqui. Então, ó, meio-dia de hoje, a população brasileira estava em 211.353.031 pessoas, né? Ele é atualizado aí cerca de 20 20 segundos, fica atualizando aí esses dados, tá bom? No site do IBGE, né? Como eu falei, tá aí a população absoluta, então nada mais é que a população total do Brasil, o número de habitantes
de um país, né? No caso aqui a gente está falando do Brasil, né? Então, a população relativa. População relativa ou densidade demográfica, né? De acordo com o censo do IBGE de 2010, é de 22,43 habitantes por quilômetro, né? Por quilômetro quadrado. Então a gente vai entender o que que é isso melhor no próximo slide. O que que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Distribuição da população brasileira. A gente consegue olhar nesse mapa que o país é um país, o Brasil é um país muito populoso, tem mais de 211 milhões aí de pessoas, né? Lembrando que o último censo, só para a gente abrir um parênteses aqui na aula, o último censo foi realizado em 2010. O outro seria realizado esse ano, mas por causa aí da pandemia, né, do coronavírus, foi adiado esse censo para o ano que vem. Então o censo vai ser aí extraordinariamente em 2021, né, devido às medidas aí né, de controle da pandemia do Covid-19, né? Então, a distribuição da população brasileira. O que a gente percebe, né? Olhando nesse mapinha aqui, que a cor mais próxima do amarelo aí, do amarelo claro, é que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado, né? Então, à medida que vai ficando mais quente a cor, né? No caso, vai ficando amarelo queimado, laranja, até chegar nesse vermelho mais escuro aí, nessa cor de tijolo aí, vai aumentando gradativamente, né? Então, o que a gente percebe? Que a região litorânea, praticamente assim, vamos dizer, as capitais, principalmente dos estados, elas são as mais populosas, né? Onde tem mais habitante por metro quadrado, né? Então, a gente pode ver aí São Paulo, né? A gente pode ver aqui Cuiabá, né? As capitais, né? Palmas, a capital de Tocantins, aqui Manaus, no meio da floresta amazônica. Só tem essa manchinha aí mais vermelha, que é a cidade de Manaus, né? Vindo aqui para o Nordeste, para nossa região aqui, ó, bastante populosa, né? Pela população relativa, né? O que que é isso? O Brasil tem uma população numerosa, né? Ou seja, é um país populoso. Mas será que ele é um país bastante povoado? Vamos entender aí. Para responder essa pergunta, precisamos conhecer a população relativa do Brasil. O que que é isso? É a medida da população em relação à área do país. Para saber a população relativa, usamos a densidade demográfica, que nos fornece a medida de habitantes, a média de habitantes por quilômetro quadrado. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo ele é feito da população absoluta, que é o total de habitantes do país, dividido pela sua área territorial, né? Então a gente consegue aí, inclusive, atualizar esse dado que está aqui de 22,43 habitantes. Só fazer essa continha aí, dividir os mais de 211 milhões de habitantes pela área territorial do Brasil, né? E a gente vai conseguir aí a atual população relativa, né, por quilômetro quadrado, né? Então assim, né, essa média de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado nesse censo demográfico de 2010 desse mapa, essa densidade é considerada baixa se comparada a outros países. Logo, o Brasil é pouco povoado, vamos entender. Ele é muito populoso, a quantidade de habitantes, mais de 211 milhões de habitantes. Até o ano passado, se eu não me engano, o Brasil estava em quinto lugar no mundo em população. Aí ele foi passado, se eu não me engano, foi esse ano, foi ano passado, eu não estou recordando muito bem. Ele foi superado aí pelo Paquistão. Então o Brasil agora ele passou a ocupar o sexto lugar do país mais populoso do mundo, tá bom? Vamos adiante aí. Vamos dar uma olhadinha nessa população rural e população urbana. O que é isso? Vamos entender. População rural e população urbana. Em 2014, tá, o Brasil ele possuía 5.570 municípios, que são as menores unidades políticas do país. Dentro do município temos a zona rural, o campo, né, e a zona urbana, a cidade. A maioria das pessoas que vivem no campo costuma trabalhar na agricultura ou na pecuária. A gente viu aí, inclusive, foram as primeiras atividades econômicas da colônia, na época o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, os moradores da cidade geralmente trabalham na indústria ou no setor de comércio e serviço. Muitas vezes também trabalham nas áreas rurais.
Até a década de 1960, a maioria da população vivia na zona rural. Por quê, né? Isso acontecia porque a maior parte dos empregos estavam no campo. As pessoas trabalhavam na roça, plantando, criando animais, né? Porque o Brasil, nessa época, não era um país industrializado, né? Então, não era gerado tanto emprego nas cidades, né? Estava mais concentrado na área rural, na área urbana. Então, a gente pode ver aí nesse gráfico, né, a taxa de urbanização, justamente o que eu falei. Em 1940, a população rural era maior do que a população urbana, né? À medida que foram passando as décadas, em 1950, 60, 70, até chegar em 2010, foi invertendo drasticamente a concentração da população, né? Isso se dá por quê? Qual o motivo que se dá, né? Justamente pela industrialização do país, né? O processo aí eh, do crescimento das cidades, né? Das metrópoles, megalópolis, da industrialização e da urbanização do Brasil. A gente vai ver aqui, ó, cidades industriais e urbanização, tá? Então, a porcentagem da população que vive em área urbana por região em 2015. A gente já viu aí, ó, né, que a população que vive em área urbana bem maior, né, do que na área rural. A gente vê o total, né, do Brasil. 85% da população vive na área urbana, né? Sobra aí, então, 15% na área rural. Então, ó, no Sudeste foi criado o maior número de indústrias, principalmente a partir da década de 1950. A gente pode perceber aqui que já começa a mudar um pouquinho, né? A quantidade de população urbana da população rural. Né? Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro desenvolveram-se bastante e tiveram também um aumento crescente da população. Os empregos urbanos atraíam moradores do campo que se mudavam para a cidade. Essa migração do campo para a cidade denomina-se êxodo rural. Prestem atenção que esse é um termo bem clássico aí, bem importante, né, para o entendimento do processo de desenvolvimento espacial do Brasil, né, da rural urbano, cidades, indústrias e essa dinâmica, né? Então, com o passar do tempo, a industrialização desenvolveu também em outras regiões, né? Ao mesmo tempo, máquinas como tratores e colheitadeiras passaram a ser utilizadas no campo, o que deixou muitos trabalhadores rurais desempregados. Esses dois fatores, maior industrialização da cidade e mecanização no campo, intensificaram o êxodo rural em todo o Brasil. No começo da década de 70, a população urbana já era maior do que a rural. E a gente pode ver aí, ó, que foi justamente quando houve essa inversão da população se concentrar mais na área urbana e se concentrar menos na área rural, caracterizando aí esse êxodo rural, né? Justamente pelo que eu falei aí. Então, com o passar do tempo, a industrialização desenvolveu-se também em outras regiões, né? Como eu disse. Ao mesmo tempo, máquinas como tratores e colheitadeiras passaram a ser utilizadas no campo, o que deixou muitos trabalhadores rurais desempregados. Esses dois fatores, maior industrialização na cidade e mecanização no campo, intensificaram o êxodo rural no Brasil. No começo de 70 já inverteu, né, como eu falei. No fim da década seguinte, a população urbana total era maior que o dobro da rural. A gente pode perceber aí também, a partir de 2000, né, no século XXI aí. Então, o rápido e intenso crescimento urbano, associado à forte concentração de renda, gerou falta de moradias, de saneamento básico, né, rede de água, de esgoto e de transporte público, além de piorar o trânsito nas grandes cidades. Perdão. Desse modo, o crescimento das cidades foi acompanhado de uma série de problemas urbanos. Além disso, o número de empregos não acompanhava o crescimento das cidades, o que trouxe também um problema de desemprego, né? Então, o êxodo rural continua acontecendo no Brasil, né, até hoje. Então, esse censo de 2010 que a gente viu o mapa lá atrás, né, mostra que 84% dos habitantes do Brasil viviam em zonas urbanas, o que significa que mais de 8 em cada 10 pessoas moravam em cidades no ano de 2010. Né, e essa tendência tende a continuar crescendo. Tá bom? Então, vou passar para vocês agora o PST, né? Eu vou mandar aí uns textos base sobre esse assuntozinho que a gente deu uma pincelada aí por alto. E vocês vão fazer umas questõezinhas também que eu vou mandar junto com o texto, tá bom?
Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, pode entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau.